Queridas irmãs, caros irmãos, boa noite. Nosso desejo de plena paz. Em nome do Centro Espírita Portal da Vida, casa que tenho a responsabilidade e o privilégio de estar vinculado em trabalho do nosso movimento espírita, o nosso agradecimento inicialmente à direção da casa pelo convite, pela oportunidade e responsabilidade que é representar uma outra instituição frente à tribuna de uma outra casa tradicional e consagrada no nosso movimento espírita. Um abraço à diretoria e extensivo à comunidade, aos frequentadores. Então, todos, trabalhadores, frequentadores, comunidade, sintam-se em nome do Portal da Vida abraçados fraternalmente. Pessoalmente rogo a assistência da espiritualidade que trabalha nesta casa, como diz André Luiz, missionários da vida eterna, obreiros do Cristo, que trabalham em nosso movimento, desenvolvendo as nossas perspectivas espirituais. Então, diante do nosso desafio da exposição da noite de hoje, de falar sobre um tema pertinente à nossa individualidade, às nossas necessidades mais imediatas, estruturado dentro da fé, da esperança e da caridade, é um assunto bastante amplo, bastante complexo. E a nossa expectativa é que o nosso trabalho, e é uma tese que eu defendo com frequência nas casas onde somos chamados em tarefa doutrinária, que nesse momento todos nós estamos trabalhando. A equipe do centro, nos preparativos para nos receber, a estrutura física, a iluminação, a limpeza, as cadeiras, o preparativo da tribuna, o expositor que faz a fundamentação teórica em torno de um grande assunto, traz o conteúdo teórico, mas a assembleia, aqueles de nós que estamos sentados no primeiro momento de forma passiva, estamos também em trabalho, um trabalho silencioso, um trabalho cognitivo, um trabalho, como diz Allan Kardec, a recomendação da doutrina espírita, de fazer uma análise crítica, criteriosa, de tudo que é apresentado em nome do Espiritismo, recebendo as informações que a gente passe pelo crivo da mais rigorosa lógica, fazendo um desencadear de ideias, de conexões entre os ensinamentos que nós temos. Se nós não temos o determinado ensinamento, que a gente aprofunde a teoria, que a gente faça pesquisas complementares. Por isso que sempre que faço exposições, eu pergunto se a casa tem quadro, que é para a gente colocar as referências. Vou citar algumas passagens do Livro dos Espíritos, eu faço as anotações, para que dentro do possível, do interesse individual, a pessoa ao final bata uma foto e em casa faça a leitura complementar. Será que o que o palestrante falou faz sentido? Será que o que foi dito frente à tribuna em nome do Espiritismo é realmente o pensamento do Espiritismo, de Allan Kardec? Assim é que se faz a construção do pensamento científico. A 2, a 4, a 6 mãos, a 8 mãos. A construção do conhecimento é coletiva. Então, a responsabilidade do trabalho é de todos nós. E seria o ideal que, ao ir embora, cada um de nós faça uma introspecção do assunto, não só da exposição de hoje, de qualquer tema que seja trabalhado frente à tribuna, num grupo de estudos, no atendimento fraterno, fazendo uma análise sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, o nosso modus operandi no dia a dia, em relação ao que nós acreditamos e professamos dentro do cristianismo redivivo, dentro do Espiritismo. Fé, esperança e caridade. Basicamente, a estrutura da palestra está no capítulo 19, no item 11. Capítulo 19, item 11. O espírito que dá a comunicação no item 11, talvez por uma influência da teologia católica, nossa irmã, dentro do cristianismo, apresenta-nos o catolicismo, a Santíssima Trindade. Deus, o Filho, o Cristo e o Espírito Santo, que formam a Trindade Santíssima da Igreja Católica. O Espírito comunicante diz que, do ponto de vista espírita, nós temos uma trindade inseparável, qual seja a fé, a esperança e a caridade. Nós diríamos que, além de inseparável, insuperável, porque, do ponto de vista filosófico, essa é uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento.
Diz o Espírito na comunicação, e está lá no item 11, para quem depois em casa quiser fazer um estudo complementar para verificar se realmente procede tal informação. O Espírito diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. Naturalmente que nós estamos analisando sobre uma perspectiva teológica espírita cristã. Se fosse possível que cada um de nós elencássemos uma virtude, um caráter comportamental, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, nós poderíamos, dentro desse rol de virtudes, de valores, colocar a fé como mãe de todas as demais. E não sem razão, Allan Kardec começa o estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, falando sobre um elemento imprescindível, essencial numa perspectiva de uma construção de uma filosofia espiritualista, que é também o nome do Livro dos Espíritos, que está na sua contracapa. O Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós encontramos o nosso primeiro objeto de estudo. Primeira pergunta, que trata de Deus. E aqui já há uma quebra de paradigma do Espiritismo. Allan Kardec, no trabalho com os espíritos, não pergunta, não se referencia a este personagem que nós vamos estudar como sendo quem? Quem é Deus? Porque quem é alguém, é uma personificação. Então, na resposta, você já induz a quem vai responder a conceituação de ser alguém. A pessoa, quem é alguém. Allan Kardec deixa aos espíritos a responsabilidade da definição. Em vez de perguntar quem é, a primeira quebra de paradigma do Espiritismo no século XIX. O que é Deus? Que pode ser uma energia, um espírito, uma pessoa, uma entidade, uma coisa, um objeto, porque o que é pode ser qualquer coisa. Transferindo a responsabilidade daquele que pergunta para aquele que vai responder, conceituar o que vem a ser este elemento, numa perspectiva espiritualista, como sendo o início de tudo. E os espíritos definem e conceituam Deus como sendo a inteligência primária, a causa primeira de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, sejam elas positivas, sejam elas, do nosso ponto de vista, negativas. Porque ele é o responsável, o gestor, diríamos assim, diz Emmanuel, de todas as leis que regem e que administram a nossa existência. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os Espíritos desenvolvem as leis morais na sua terceira parte. E dentro daquelas leis do progresso, de sociedade, de igualdade, os Espíritos nos colocam e nos situam certas responsabilidades em que, atendendo ou não, como na lei civil, atendendo ou não determinada legislação, nós somos punidos ou não, a depender da nossa postura, do nosso modus operandi frente à lei, à Constituição. Então, Allan Kardec estuda a primeira questão, Deus. Porque diz Kardec, no desenvolvimento do Livro dos Espíritos, que para desenvolver uma doutrina filosófica espiritualista, a base, o alicerce, precisa estar muito bem estruturado, bem fundamentado e seguro, para que a gente possa subir os andares de um edifício. A grande questão é, nós enquanto espíritas, como está a construção desse elemento imprescindível do ponto de vista espírita, do ponto de vista da sua filosofia, a mãe de todas as outras virtudes? Como está a nossa fé?
Possivelmente saberemos o teor, a robustez da fé diante de uma prova e diante de uma expiação. A maioria de nós transita no dia a dia entre altos e baixos, enfrentando momentos difíceis e momentos felizes. Mas se nós, numa determinada segunda-feira, depois de deixarmos os nossos filhos, netos, sobrinhos, crianças na escola e fôssemos para o nosso trabalho, e em chegando lá víssemos uma chamada da direção da escola ou de um número não conhecido, da polícia militar talvez, pedindo para que a gente retorne na nossa escola dos nossos filhos, porque houve um atentado. Como fica a nossa fé? Diante de um acontecimento como ocorreu em alguns meses atrás em Blumenau. Diante de uma provação tão difícil, tão árdua e tão dolorosa. Como fica a nossa fé? Fé inabalável, só é aquela que pode encarar a razão, os acontecimentos e os fatos, frente a frente, olho no olho, em todas as épocas da humanidade. Nós conseguimos nos colocar nessa situação? Como em 2007. Uma mãe que para o seu carro na frente de um prédio para estacionar, vem 2 ladrões, tomam seu carro, ela corre, porque seu filho, menino João Hélio, estava afivelado no cinto de trás, em 2007. Não consegue soltar o cinto, os ladrões levam o carro, e creio eu que a grande maioria de nós lembra do desfecho. Na noite anterior, a mãe, o pai e o menino João Hélio tinham frequentado a evangelização infantil do Centro Espírita Leão Denis, em Niterói, no Rio de Janeiro. E depois do acontecimento, como ficou a fé da mãe do menino João Hélio e do seu pai? Trabalhadores do Centro Espírita Leão Denis, diante de um acontecimento doloroso, bárbaro e trágico. O que faria eu no lugar da mãe e do pai deles? Não sei. Mas esse acontecimento foi um fato. Na época estudávamos o estudo aprofundado da doutrina espírita, o último estágio do conteúdo espírita estudado pela casa, e o grupo, diante daquele acontecimento, a gente se perguntava, e agora? Como é que fica o testemunho de fé, de religiosidade, de crença da mãe e do pai do menino João Hélio diante de uma prova tão árdua? O que vai acontecer? E ficamos na especulação. Eu acompanhei o caso durante um tempo, eu era coordenador do estudo, até porque eu também tinha interesse em saber como é que um pai e uma mãe, diante de um fato como esse, administra, na noite anterior, nas atividades do Centro Espírita, e no dia seguinte, frente a um desafio existencial como esse. A família se reclusa, fica reclusa durante 6, 7 meses. Passado o período do luto, que é normal e é aceitável e é saudável para quem vivencia um trauma como esse, os dois, o pai e a mãe, retornam às atividades do Centro Espírita Leão Denis, e diante de uma dor, diante de um sofrimento, a oportunidade de construir algo útil. Eles instituem uma fundação chamada João Hélio, de atendimento e de acolhimento de pais e de familiares que perderam seus entes queridos de forma trágica e violenta. Então a dor dos pais do menino João Hélio, diante dos acontecimentos e desses fenômenos sociais, serviu para que eles criassem outra instituição de acolhimento, de amparo, para que pais, mães, tios e avós que enfrentam problemas como eles próprios enfrentaram, pudessem se abraçar e dar as mãos uns aos outros, para que pudessem manter o mínimo de qualidade de vida, de esperança, e para que diante de um óbito de uma criança, não fosse também o óbito de uma família, de um núcleo familiar inteiro. Então essa é a fé que nos possibilita o enfrentamento desses desafios que podem acontecer com qualquer um de nós. E a gente precisa, e diz Allan Kardec, estudar
entender o Evangelho, entender a doutrina espírita, para que a nossa fé tenha robustez para o enfrentamento, porque a gente não pode esquecer que, do ponto de vista espírita, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então é natural, é de se esperar que, eventualmente, aqui ou acolá, a gente se depare com uma prova e com uma expiação. E o Espiritismo, quando nós estudamos os fenômenos da vida, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, quando nós estudamos o Evangelho do Cristo, e como diz Allan Kardec, do ponto de vista filosófico do Espiritismo, que é a sua grande força, na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a força da doutrina espírita, o seu diferencial estratégico, em linguagem mais moderna, está no seu aspecto filosófico, no desdobramento, no equacionamento dos fenômenos sociais, psicológicos e coletivos na perspectiva espírita, para que a gente faça uma correlação com a ideia que a gente tem de Deus. Porque falar da bondade de Deus, quando tudo na nossa vida vai bem, é muito fácil. É cômodo, é prático. Quando o nosso filho tem fome, a gente abre a geladeira, abre o armário e temos os mantimentos, temos trabalho, temos casa. Apesar das dificuldades, das provas, do vizinho difícil, do chefe intragável, do colega de trabalho que nos irrita, de um familiar complexo que está sempre dando trabalho, são problemas relativamente aceitáveis. 8h19, agora é madrugada na Europa. 2023, a era da ciência e da tecnologia, e por incrível que pareça, nós temos uma guerra em curso. Agora que na Europa o sol se pôs, é noite, o exército russo e ucraniano certamente estão fazendo o quê? Manobras de guerra. Para que durante o dia, quando se tornam mais visíveis, possam entrar em combate. A estratégia da movimentação é à noite, onde é mais difícil a visão e a percepção dos movimentos. Então, na era da ciência e da tecnologia, nós temos uma guerra em curso na Europa. O berço da civilização, da cultura, do conhecimento, é contraditório, é paradoxo. E quando nós projetamos essa perspectiva, por que acontecem tais fenômenos? Quais as causas, quais as razões? Por quê? Por quê? Porque, diz Allan Kardec, se nós temos uma das prerrogativas mais básicas, que é a inteligência, a gente tem o direito e o dever de entender, de pesquisar todos os fenômenos da nossa vida para que a gente possa entender e compreender o mecanismo da justiça de Deus, sem o qual a gente se rebela, ou sem o qual, diante de uma prova, de uma dor, a nossa fé dá um passo atrás. E não é mais aquela fé robusta, firme, íntegra. Ela passa a ser uma fé vacilante, porque nos faltará a base para o desenvolvimento da crença. Não temos em nós a fundamentação teórica, surge a incerteza, surge talvez a descrença, a blasfêmia, e nós só teremos, e eu gosto muito dessa palavra que o Espiritismo traz para quem estuda, a lucidez diante de todos os acontecimentos que surgem. Sejam eles positivos, que é muito fácil, mas principalmente o desafio está na manutenção da nossa fé, da nossa certeza na imortalidade da alma, da existência do Cristo, o governador do orbe, o médico das nossas almas, o amigo certo das horas incertas, nestes momentos das provações, das dificuldades e das dores. Porque é quando nós daremos o nosso testemunho. O nosso testemunho de fé, de convicção religiosa, de espiritualidade, do cristianismo, se dará no momento em que nós formos desafiados do ponto de vista existencial, no enfrentamento das nossas dificuldades. Ali que nós daremos o testemunho de quem nós somos. Não sem razão, Kardec, como sendo um homem de ciência e da área da educação, da pedagogia, discípulo de Comênios, Rousseau, Pestalozzi, que antes de entrar no movimento espírita,
recebendo os mais de 100 cadernos da família Danty, afirmava que a pedagogia, o ensino, a educação era o grande objetivo da sua vida, o trabalho pela educação. E justamente o Cristo escolhe e seleciona um educador para trabalhar na construção do novo edifício do Espiritismo. E Allan Kardec vem com essa perspectiva e com essa bagagem da construção, do desenvolvimento das ideias e do conhecimento. Se nós formos olhar a construção das obras do Livro dos Espíritos, estruturado em 4 pilares, das causas iniciais do mundo espírita, das leis morais, das esperanças e consolações, mais tarde desdobradas nas obras. Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, são as obras que dão o desenvolvimento e a sequência do Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos o Evangelho, à luz da doutrina espírita, e nós estudamos e entendemos o seu prefácio, a sua introdução, veremos que é um evangelho temático. Allan Kardec busca no Evangelho do Cristo os grandes temas: compaixão, perdão, fé, esperança, dores. Apresenta os conceitos e as citações evangélicas dos diversos evangelistas, agrupados por um grande tema, um macro tema: perdão, misericórdia, benevolência, as citações dos evangelistas e as instruções dos espíritos, que é o desenvolvimento filosófico da doutrina espírita. Então, diante de uma necessidade nossa, de uma aprovação específica, nós temos a possibilidade de ir no Evangelho e ler um capítulo que fale especificamente sobre aquele desafio ou aquele momento que nós estamos enfrentando. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí ele trata das causas anteriores das aflições, das causas atuais das aflições, as aflições como um mecanismo de depuração, de purificação, intelecto, moral do espírito. E nós estudamos, nós lemos, nós entendemos e criamos assim um conhecimento sobre a espiritualidade do ponto de vista espírita, naturalmente. Francis Bacon, um grande pesquisador, pai da metodologia científica, afirmava a seu turno que uma filosofia superficial leva o homem à dúvida, à descrença, mas uma filosofia espiritualista profunda, robusta e complexa leva o homem à crença, à fé. Por isso que Allan Kardec começa, como educador, o estudo do Espiritismo nessa perspectiva, para que a gente possa avançar no conhecimento e no estudo do Espiritismo, tendo esse elemento imprescindível de crença bem estruturado e bem entendido. Seria como na matemática avançar até trigonometria, cálculo diferencial, equação de segundo grau, álgebra, sem antes ter bem entendida a tabuada dos 2, dos 4, para que diante do conhecimento da matemática elementar a gente possa chegar a um cálculo diferencial, a um cálculo de física, a um cálculo de peso, de matéria, de movimento. A gente precisa saber que 2 vezes 2 é 4, para que a gente possa estruturar todo o conhecimento da física e da matemática. O mesmo se dá do ponto de vista espiritualista. Entender o que é e o que não pode deixar de ser Deus. Para que a gente possa ter, como diz o Espírito, esperança em dias melhores. E fizemos uma exposição nessa casa em maio, onde nos foi recomendado falar sobre capacete da esperança. Fonte Viva, capítulo 94, onde Emmanuel faz uma análise de uma frase de Paulo de Tarso em Tessalonicenses, onde ele diz que nós devemos ter, por esperança, o capacete na salvação. Vejam como tudo está conectado. Paulo de Tarso diz que a gente precisa ter a esperança como sendo um capacete na salvação. Diz a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Questão 886. A fé nos impulsiona a termos esperança, de tal forma que a gente consiga colocar em prática
os postulados do cristianismo e do espiritismo. Do ponto de vista da etimologia, a fé, que vem do grego e do latim, significa fideísmo ou fidelidade a um conceito, a uma ideia. Então, fé, na prática, significa a nossa adesão, a nossa fidelidade a um princípio maior, o cristianismo e o espiritismo. Essa é a fé na prática, uma adesão do nosso comportamento, das nossas atitudes perante as nossas crenças. Essa é a demonstração da fé verdadeira. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós procuramos a nossa reforma íntima, uma melhoria individual do ponto de vista ético e moral, nós indiretamente trabalhamos para alcançar o nosso objetivo macro no Espiritismo, que é a prática da caridade. Questão 886, onde os Espíritos definem que caridade é benevolência, indulgência e perdão, que para facilitar a gente criou a legenda do BIP. Então, quando a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação, nós temos indiretamente a esperança que, colocando esses princípios comportamentais em prática, desenvolvendo essas qualidades, nós alcançaremos a salvação. E quem de nós não deseja alcançar a salvação? Entrar na plenitude dos Espíritos. Só entraremos, segundo os Espíritos, quando cada um de nós introjetar no comportamento diário, não só com os familiares ou com quem a gente ama, principalmente com quem a gente ainda tem dificuldade em relação, os nossos desafetos, as pessoas que a gente tem mais dificuldade de relacionamento. Ali nós damos o testemunho da nossa fé, porque ser bom, amoroso, benevolente, indulgente, perdoar as dificuldades de quem a gente ama muito, profundamente, é fácil. O desafio está em ser indulgente, benevolente, perdoar as ofensas daqueles que nós não gostamos ainda, de que temos divergências, temos dificuldades, não toleramos, até o tom de voz nos irrita. Ali é o desafio, ali nós damos testemunho da nossa fé, porque diz a caridade que nós precisamos de benevolência para com todos. Não está escrito entre parênteses, entre todos que você ama. É todos, são todos. A indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É desafiador, mas é o caminho. Para ser salvo, o desafio precisa ser grande. Assim como nos cursos das universidades, aqueles que são mais procurados, que têm maior demanda, passar no vestibular é mais desafiador, porque o número de candidatos por vaga é mais concorrido. Lei da oferta e procura. Então, se nós desejamos ser salvos, nós precisamos de um grande desafio, qual seja benevolência, indulgência e perdão. E vejam como Paulo de Tarso foi sábio, porque ele fala e faz um comparativo, uma metáfora da esperança como sendo um capacete. E nós, na oportunidade, fizemos a análise de que o capacete é um item que dentro do Ministério do Trabalho e do Emprego se chama EPI. Em algumas profissões é obrigatório. É um equipamento de proteção individual. Se nós entramos num campo, numa obra, num canteiro de obra, na construção de um edifício, nós somos obrigados, por força de lei, a colocar um capacete. Ah, mas eu sou motoboy, só vou entregar o lanche, eu preciso colocar um capacete. A partir do momento que entro na obra, se chega um fiscal do Ministério do Trabalho e do Emprego, ele pode embargar a obra. E as multas são altas. Eu trabalho num grupo gastronômico de diversos restaurantes e dentro das cozinhas, principalmente, que é a área que eu faço auditoria, os nossos funcionários precisam usar EPI. Se vai entrar na câmera negativa, agasalho, luva, touca, bota. Se vão na cozinha e estão manipulando peixe, é um determinado tipo de avental, determinados tipos de luva.
Para cada exercício profissional, um EPI obrigatório. E quando nós analisamos um capacete, nós entendemos que o capacete é um equipamento de proteção individual que tem como objetivo proteger o nosso crânio, a nossa mente, a nossa cabeça de traumas, de acidentes e de pancadas. Então diz Emmanuel que quando Paulo de Tarso diz que a esperança é um capacete, é como se ele fosse blindar a nossa mente, proteger o nosso pensamento da desesperança, da falta de perspectiva lá na frente de um mundo melhor. A luz no fim do túnel. Há uma banda de rock dos anos 80 de Brasília chamada Legião Urbana, e numa música chamada Clarice, Renato Russo teve a oportunidade de colocar num determinado momento da música, que é uma música muito melancólica, muito pesada, e ele diz que a falta de esperança é um tormento. Nós estamos à beira de começar o Setembro Amarelo, que é o mês que nós trabalhamos a prevenção ao suicídio. É um mês de preservação da vida humana. Uma pessoa no mundo se suicida a cada 40 segundos. São mais de 1 milhão de casos por ano. E a grande maioria daquelas pessoas que tentaram, mas que foram recuperadas por equipes de saúde, familiares, força policial, bombeiros, e que depois dão seu testemunho do porquê tentaram contra a própria vida, mais de 85% das pessoas que tentaram disseram que procuraram abreviar a existência porque não tinham mais esperança em dias melhores. Então, todo dia acordavam sem esperança, desesperançosos, melancólicos, depressivos. Todo dia, durante anos, até que, entrando num momento de melancolia profunda, resolviam dar fim à própria existência para silenciar aquela dor. Então, a desesperança é absolutamente avassaladora para a vida humana. Aqueles de nós que levantamos de manhã, no nosso dia a dia, sem uma perspectiva de vida, sem um propósito, sem esperança, apenas vivenciando do ponto de vista biológico, nascer, crescer, envelhecer, morrer, não há estrutura psicológica e emocional que suporte. E nós adoecemos, entramos em crise, desenvolvemos os nossos transtornos mentais, depressão, transtorno de ansiedade, bulimia, anorexia, transtornos diversos. E a nossa sociedade vive esse problema chamado depressão, que muitas vezes por ignorância, até por boa fé, porque ignorância no sentido de desconhecer as causas e o que é, a depressão acaba sendo taxada muitas vezes como sendo falta de Deus, preguiça. E a depressão é uma doença crônica seríssima que exige tratamento clínico especializado e que tem sido uma das causas prioritariamente elencadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria que tem levado as pessoas ao suicídio. Então, depressão é uma doença grave. Não se cura a depressão entrando no quarto de um depressivo, reclamando porque é um ingrato, que tem tudo, que está reclamando, e abrindo cortina para deixar o sol entrar. Quem dera que os psiquiatras pudessem prescrever, entrar 2 vezes por dia no quarto de um depressivo, abrir a cortina, chamar de ingrato e falar que isso é falta de Deus ou falta de serviço. Quem dera que fosse fácil assim. E não é. E a gente precisa olhar para as pessoas com esse problema com um olhar de acolhimento e não de apontar o dedo. Porque mais tarde essa pessoa decide interromper a própria vida e como é que nós ficamos? A nossa consciência e a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto cristãos. Nós auxiliamos ou criticamos? Estendemos a mão ou apontamos o dedo? E a gente precisa estruturar a nossa vida de acordo com esses preceitos, com essa perspectiva. Porque a fé nos impulsiona a esperança em dias melhores. E os dias melhores só virão quando nós contribuirmos com a nossa parcela comportamental para a nossa sociedade com a caridade. Sermos pessoas de bem. Sermos pessoas de bem.
E diante da nossa ignorância, que talvez a gente não conheça exatamente o que vem a ser um homem de bem, o bem pode ser relativo. O que é bem para mim pode não ser bem para outra pessoa. O que é bem para outra pessoa talvez não seja para uma terceira, para uma quarta. Cada um de nós tendo um conceito próprio do que é bem. Diante das nossas incertezas, do nosso desconhecimento, nós vamos ao Evangelho. Nós vamos ao Evangelho no capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua mais ampla acepção. E ali nós temos as diretrizes do que é ser verdadeiramente um homem de bem. E esse é o caminho. Essa é a necessidade do nosso processo evolutivo, que dizem os espíritos que, como somos simples e ignorantes no primeiro momento, vamos evoluindo nas múltiplas existências, desenvolvendo em nós as potencialidades intelectuais e morais. A existência na Terra é um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia uma página, cada hora uma afirmação de nossa personalidade, através das pessoas e das situações que nos buscam. Não devemos desprezar a oportunidade de criar uma história de amor em torno do nosso nome. As boas obras são frases de luz que nós endereçamos à humanidade inteira. Vive, pois, com Jesus, na intimidade do nosso coração, que a gente não se afaste dele nas nossas ações de cada dia, e o livro da nossa vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Muita paz.